Vamos então de 11 contra 11 a partir de agora e nós vamos fazer aí comparações em relação à própria seleção argentina de 2014 contra a seleção argentina de 2022. Mas antes de nós começarmos esse primeiro confronto, deixa eu só falar a respeito da enquete que aconteceu aqui no chat do nosso YouTube. E a pergunta era a seguinte: se Messi pode ser campeão no domingo, né? E a pergunta era qual é o sentimento, né? Qual era o sentimento, né? Essa era a pergunta em relação do título da Argentina com o Lionel Messi. E aí as duas propostas eram, né? Joga muito, ele merece uma Copa, e sigo secando até o fim. E quem ganhou foi joga muito. Ele merece ganhar uma Copa do Mundo, vencendo 79% contra Sério? 21% nessa enquete. Que Mais prova de que o nosso 2 público é de mil qualidade. pessoas E o André, eu votando. não respondi a pergunta se dá pra torcer, né? Dá sim, gente. Torçam pra quem vocês quiserem. Eu acho muito chato ser fiscal de torcida. Isso. Você faz o que você quiser, claro, desde que não seja um crime, né? O restante você pode fazer o que você... Se quiser torcer pra Alemanha, torça. O gosto é seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. Vamos dar então para o primeiro confronto da seleção argentina, vice-campeã da Copa do Mundo, com a finalista, né, Argentina de 2022, começando com os goleiros Sérgio Romero e Emiliano Martínez. Eu vou começar com a Giovana Kiel. Martínez. A gente até debateu ontem sobre isso, né? Que ele poderia ser aí o maior goleiro da Argentina de todos os tempos. Então, o Martínez. E acho espetacular quando vai pra cobrança de pênaltis. E ele ama aquilo, ele se engrandece naquele momento. Então, vou de Martínez. E até a eleição, né, sobre o segundo protagonista, né, Fragoso, da seleção argentina, nós votamos aqui no Martínez, se eu não estiver equivocado. Né? Não, pra mim tá na quarta posição. Eu coloco ali o Enzo, coloquei ontem e mantenho depois da semi o Enzo e o William como os dois que dividem esse posto, e o Emiliano chega logo atrás. E nós falávamos também justamente isso, né, de todos os tempos, como a Giovana disse, e que não há uma segurança muito grande no gol da Argentina há muitos anos. O Emiliano Martínez passou isso, fez a diferença, inclusive na TNT Esportes Argentina, eu me recordo, eles debatiam muito a segurança que o Martínez passava, a qualidade que o Martínez tem embaixo das traves. Então, dito isso, não tem muita conversa, eu vou de Emiliano Martínez. E aí, Mauro? Pra mim, melhores foram... É uma outra época, assim, mas era um cara muito à frente da época. Pra você ter uma ideia, ele jogava fora da área e jogava com os pés. Carriço, é um gênio do gol. Um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Pra mim, não se compara. O Filiol também não se compara a ele. Serras, que não teve Copa do Mundo, não se compara. Foi muito melhor que ele. Mas desde o Filiol, que foi um monstro também, é o melhor goleiro argentino disparado, o Dibu Martínez. O Romero era um bom reserva. Muito bem, eu vou começar agora para o segundo confronto. Zabaleta versus Molina, Mauro Betti. A Copa do Molina é bem melhor do que a do Zabaleta. O Zabaleta teve seus momentos, mas eu acho que até pelo potencial o Molina poderá superá-los. Eu vou pela Copa, tá? Eu estou fazendo análise do que eles jogaram, mais ou menos, embora do Romero e do Dibu Martínez foi mais pelo contexto. Eu vou com a Copa do Molina, que tem crescido cada vez mais, não só pelo gol, ele jogou muito bem, inclusive defensivamente, Molina. E aí, Fragoso? Ele tem crescido, mas o Zabaleta ele acabou sendo titular em toda a Copa do Mundo naquele momento, né? As laterais da Argentina, a gente já sente um questionamento em relação à segurança e tudo mais. Então eu vou de Zabaleta nessa. E aí, Giovana? Eu também vou de Zabaleta. Eu acho que ele foi menos questionado durante a Copa do Mundo. Molina, apesar do gol, ainda tá se firmando, né? Chegou lutando e ainda, apesar do gol, segue lutando pela titularidade. Agora começando para a linha de defesa, a dupla de zaga, bem verdade, né? Demichelis contra o Christian Romero, Demichelis que assumiu a titularidade em 2014 nas quartas de final, e o Christian Romero, né, teve algumas atuações questionáveis, né, durante essa Copa do Mundo, mas fez um bom jogo ontem, inclusive, né, Mauro Betti? Então, eu não sou fã de nenhum dos dois, mas eu gosto mais do Romero, tá? E embora ele cresceu, depois de uma atuação ruim na estreia, eu acho que ele cresceu, Demichelis, essa chegada atropelando no final, e isso não é problema algum. Em 58, o Djalma Santos jogou um jogo e foi eleito o melhor lateral direito da Copa, porque pegou o melhor escocês, o melhor sueco à época, que era o ponto esquerdo do Skoglund. Eu vou de Romero, mas sem muita convicção. Você ficou falando tanto da né? Escócia, né? Vem a Escócia na cabeça. Todo o programa Ninguém tá falando da vou torcer pra Escócia, vai ganhar a Escócia. Ninguém tá falando dela, só eu mesmo. E aí, Fragoso? O Cuti Romero também foi um cara bem questionado dentro dessa seleção, né? O Demichelis, como o Mauro disse, ele chega nas quartas de final para assumir a posição do... Federico Fernandes, né? Federico Fernandes. Pega a quarta, pega a semi e pega a final. Podem me matar aí no chat, eu vou com o Demichelis. Tanto faz, aí não não acho que são grandes nomes, mas eu acho que tá mais nivelado pelos problemas do que pelas boas atuações. Pelo nível um pouco abaixo, sim. O Romero deu aquela entregada bonita, né, contra a Arábia Saudita, e aí é complicado, e eu acho que se o Lisandro Martínez fosse um pouco mais alto, talvez o Romero seria banco, com mais certeza.
Mas eu vou de Romero, eu acho que ele evoluiu dentro da competição, como vários jogadores aí da Argentina. Tá bom, então, ganhando Romero, este confronto da Argentina de 2022. Agora o próximo é Garay contra Otamendi, Mauro Betti. Eu não vou ficar falando mal de novo do Otamendi, porque todo mundo fala mal dele, mas enfim. Mas ele tá fazendo uma boa Copa, tá? Sim. Ele tá fazendo uma boa Copa. Pela Copa, só pela Copa e apenas pela Copa, né? Pô, ele vai de novo, tudo a vida... Puta, o Guardiola gosta dele, então, cara, ele deve ter alguma coisa. Mas é aquela coisa dos gênios, como o Guardiola. Eu preciso inventar uma coisa para que as pessoas me xinguem. Ou eu faço uma genialidade com um cara que não é nada disso, que para mim é o caso do Otamendi. Mas pela Copa vai Otamendi, pronto. E aí, Rodrigo Fragoso, Garay e Otamendi, lembrando também que não só faz uma boa Copa, Otamendi faz também uma boa temporada europeia. Sim, sim, o time tá muito bem. O time tá muito bem. O Benfica tá muito bem, o time do Schmidt. Pela Copa Otamendi. Isso. É, Se então, liga rápido, eu exato. nunca achei que Passa, vira a tela. Não, eu nunca exato. achei que a gente ia chegar nesse ponto de elogiar sem fim o Otamendi, porque ele é um dos melhores jogadores, na minha opinião, da Argentina nessa Copa do Mundo. Então, eu vou de Otamendi. Agora- Até porque eu tenho me utilizado da Copa para referência a responder todas essas perguntas. Eu me utilizo muito menos da temporada europeia do que Sim, pela Copa. não, tudo bem, até porque o Garay, mesmo o Garay, onde é que você estava em 2014? Eu falei, acho que eu estava fazendo churrasco, não, você estava na final da Copa do Mundo. Nem ele lembra. Não, e acho que o Otamendi até amadureceu na questão de ser aquele cara que batia muito, sabe? Que provocava demais. Até isso eu acho que ele tá melhor nessa Copa. Tá mais tranquilinho, verdade. Muito bem, então o Otamendi ganhando este confronto. Agora Não, o vamos Garay pro próximo. perdendo, vamos falar assim, o Garay perdeu, pronto. Marcos Rojo e Ai. Acunha. Mauro Betti. O Acunha faz uma Copa bem legal, o Tagliafico entrou bem ontem também. O Rojo é um jogador muito interessante, assim, né? Versátil e tal, mas assim, também não morrer de amores. Eu tô gostado mais do Acunha, até pelo aspecto mais ofensivo. Vai de Acunha, mas também assim, sem causar palpitações. Acunha. E aí, Rodrigo Fragoso? Eu até falava com a Giovana fora do ar, né? Os laterais foram questionados nessa Copa, né? O Acunha e o Tagliafico, enfim, da mesma coisa Montiel e Molina, mas de fato o Acunha, se tem um lateral que me chamou a atenção na Argentina nessa Copa foi o Acunha. O Tagliafico ontem foi muito Sério? bem, né? Foi, ontem foi bem. É que o Acunha apanhou bem no jogo, eu tô em dúvida, pra ser sincero, porque o Rojo, ele foi seguro. Ele Foi foi seguro, o cara seguro, ele nos cogitou tirá-lo. Mas pela oscilação eu vou manter. Eu vou com o Rojo. Eu vou usar o critério Eu de que... também vou com o Rojo e eu por acho que manutenção. foi, aliás, um dos melhores defensores da Copa do Mundo de 2014. Eu acho que passou uma segurança a mais que o Acunha não passa. Acho que o Acunha apoia melhor o ataque, mas o Rojo tinha ali uma segurança muito boa na lateral. Eu vou nessa. Muito Isso bem, é o verdade. Rojo ganhando então essa disputa à época estava no Manchester United, né? É, bom zagueiro, Marcos bom Rojo. zagueiro ou lateral, ele faz bem as duas. Ganhando esse embate então contra o Acunha. Vamos pro Nada do outro próximo. mundo também. É um embate interessantíssimo, né? De Mascherano. Mascherano é bom, né? Mascherano contra Não, aquele que você pode Paredes. chamar Né? de É mascherando, um né? verbo, né? Mascherando, Então, né? tô Não sei mascarando que é não. uma boa, você morde e joga, né? E aí, pra mim, joga e morde muito mais do que o Paredes. Foi um dos grandes nomes da Argentina da Copa do Mundo. Mascherano fácil. O Paredes ainda, acho bom jogador, mas mesmo ontem, ok. Não é um absoluto, até porque nessa equipe fora o Messi ninguém tem sido absoluto e normal tal. Mas Mascherano fez uma baita Copa do Mundo. Mascherano. E aí, Fragoso? Poupa tempo. Vou Mascherano, muito né? Mascherano. Então, Tem como. Um dos Não é Mascherano, só na então. Copa, né? Baita volante Defensivo. mesmo. Mascherano ganhando então este confronto, masquerando Paredes aí nesse duelo individual. Agora vamos pro próximo. Bilia contra Depou. Cara, o Depou fez duas partidas iniciais bem abaixo de Sim. nível, estranhas, tal, mas melhorando assim, é muito melhor que o Bilia, Depou. E aí, Fragoso? Vamos nessa. Depois, pelo crescimento na Copa. Acho que o Bilia também é um cara que não marca, não no sentido de marcar em termos defensivos, não marcou muito naquela Copa. O Depou vai marcar por ter começado mal e ter evoluído bastante. Vamos no Depou. E evoluiu em momentos bem decisivos, né? E acho que essa evolução dele tem que ser considerada, então vou de Depou. Diferentemente do critério que eu usei com a Cunha, aliás, que me chamou a atenção positivamente em alguns momentos, mas seguiu oscilando. Eu acho que o Depou parou de oscilar. Muito bem, então quem levou essa foi o Depou. Agora vamos para o próximo confronto entre Di Maria de 2014 contra o McAllister de 2022, Mauro Betti. Di Maria no banco ontem jogou mais que o McAllister. Assim, eu tenho uma birra com o pai dele que eu sei que não deve se E lembrando, tá, transferir. que o Di Maria não joga a final. Exato. É uma pena. O Di Maria, eu já falei ontem um monte, falo sempre, é o Robert Redford, assim, então o McAllister
É a cota de um jogador, você tem que ter um jogador, não é ruim também, é um pouco de maldade, assim, tá? Questionável. Questionável, assim, limitado, modesto, Jogador do humilde. treinador, então, mano. Exato. Mas ele corre, legal Tático. também. Tático. Às vezes quando você não quer falar mal, o cara Tático. taticamente é importante. Não, é uma presença, aliás. Às vezes você não pode passar por ele porque o cara tá na frente, você não pode bater nele, a bola bate nele, quando ele fez o gol, ele errou o chute. Enfim, de Maria, mas assim, putz, nossa Ele senhora. quem toca a bola pro Mauro Otamendi... Betti, McAllister, Mauro Betti, pronto. Ele é Di quem Maria. toca a bola pro Otamendi dominar e o Messi roubar a bola e fazer o gol, inclusive, né? Então, Ele é exatamente. quem dá o passe, né? Exato. Ele tá no time que na hora que o time faz o gol, ele tá lá. Di Maria, não tem conversa, não. E aí, De Giovana? Maria, e lamento muito que ele não esteja na sua, Pô, é verdade. pelo menos numa forma aceitável, né? Porque tá Baita longe de jogador, estar, cara. aliás, na melhor forma, porque ele é o de magia, né? É o Ele é cara muito que bom, muita cara. gente nem espera e ele vai lá e entrega. Então, lamento muito que ele não esteja numa forma boa. Lo Celso não chega à Copa, Di Maria chega e não consegue atuar pelas questões físicas. E o Dybala entrou ontem, gente. Olha lá, É. viu? Ia, não foi só E pra com detalhe, o Messi tá com problema mesmo daquele como é que é isso? Como é que chama? O que negócio que ele põe a mão ali, tem um nome do Aquele músculo, eu já te músculo. passo. Enquanto você localiza. Daqui a Vamos pouco eu acho aqui. Lo Celso não chega à Copa do Mundo, o Di Maria chega baleado, o Lautaro chega, mas ele chega baleado tecnicamente. Tá numa fase... né? O Di O Maria Dybala vai... também se questiona o O condicionamento Dybala físico. se questiona o condicionamento físico e o Messi vai colocando a Argentina na final junto com o Enzo e Julián Fernandes. Realmente, né? Messi Isso- colocando a Copa do Mundo no bolso. Isquiotibial esquerdo, pronto. É um Como que músculo. Isquiotibial. É um Muito músculo bem. que tá... Muito bem, atrapalha mais do que o Mbappé, a Argentina. Então tá aí, Isquiotibial Di esquerdo. Maria de 2014 vencendo esse embate contra o McAllister de 2022. Vamos pro próximo embate, Lavezzi de 2014 contra Enzo Fernandes, Mauro. Passa rápido. O Enzo, não é mau jogador o Lavezzi, mas é cada vez melhor o Enzo Fernandes. Fragoso? Poupa tempo. Enzo, Enzo, apesar dos erros diante da Holanda, Enzo. Entrou e Verdade. fez a diferença. Agora o grande embate. Messi de 2014, eleito melhor da Copa do Mundo daquela edição, bastante ele mesmo questionável. discute. Bastante questionável. E esta versão 2022 da última dança de Messi. Poupa tempo. A gente já falou isso ontem, antes do jogo, né? Do espetáculo dele. Nossa. Messi de hoje. com Messi de certeza. 2022 também ganhando. Agora o último embate, Higuaín de 2014 contra Julián Álvares, inclusive Poupa tempo. o jogador mais jovem depois de Pelé, né? A fazer 2 gols em semifinais de Copa do Mundo, né? Pelé marcou O Higuaín 2 é em um ótimo 1958. atacante, mas ele perdeu em 3 jogos decisivos gols inacreditáveis para a Argentina, que é. cara. 2 Copa América e uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. E E aí, Álvares ao Fragoso? contrário. né? E um custou o título. O Julián tá pra dizer brilhando. que todos. Segundo protagonista dessa seleção, não tá perdendo gols. E Julián também evoluiu, né? Começou no banco e se impôs como titular. E o Messi falou uma coisa ontem pro Olê, interessante, falar, a gente não imaginava que ele foi jogar a bola que tá jogando. Ele sabia que era um cara bacana, tem até uma foto muito legal que eu postei ontem, o Álvares em 2011 abraçando o Messi e tal. Essas coisas que tem, cada vez mais tem essas fotos, né? Porque você tira foto de tudo e tal. Mas assim, o Álvares faz uma baita Copa, né? Então é isso, a Argentina então de 2022 ganhando esse confronto 11 contra Mais 11 equilibrado que eu contra achava. a Argentina de 2014. Na verdade 7-4, né? É, Porque são então- 11 jogadores, né? Não dá 6 Depende, mais né? 4. 7x4. O Messi vale, depende, porque o Messi conta pros 4. 9, né? Exato.